Nossa proposta de hoje é trabalhar com você a organização nos estudos. Você não sabe quanto isso define a sua aprovação. Mas eu sei. Eu sei porque eu tenho milhares de alunos aprovados em medicina e a organização foi algo crucial para que eles atingissem essa aprovação. Hoje nós temos então essa live imperdível. Manda o aviãozinho para o teu amigo que também quer passar em medicina, porque eu vou falar muita coisa sobre organização. Veja, se todo ano você sofre com falta de tempo para você estudar, se no ano passado você se sentiu esgotado com seu horário de estudos, se você estudou, mas não conseguia dar conta, tipo, estudou 12, 14 horas por dia, mas ia resolver questões e errava bobeira, e sua nota no Enem não aumentou o quanto você precisava, mesmo com essa carga horária gigante de estudos? Pois é. O problema foi causado por vários fatores. Um deles, seu horário de estudo. Sim. Fica comigo aqui. Chama teu colega que precisa ouvir sobre isso, porque a gente vai falar tudo sobre organização nos estudos. E eu vou abordar os seguintes tópicos. Primeiro, eu vou falar como organizar o seu estudo esse ano de forma personalizada. Eu vou falar porque um cronograma que é feito para todo mundo não funciona. Eu vou te dizer como você vai se manter motivado ao longo do ano. E eu ainda vou falar sobre como aumentar a sua produtividade se aumentar as horas de estudo. Tipo, estudar na mesma quantidade de horas, mas ter produtividade com essas horas. Vamos falar um pouco sobre procrastinação, que eu sei que isso te machuca. O que é a procrastinação e como você pode evitá-la? Vou falar a importância de ter metas claras. Tudo hoje, na live de hoje, tá? A importância de você ter metas muito claras e palpáveis. Porque a forma de organizar seus estudos no início do ano muda com o passar dos meses. E qual é o local ideal para você estudar? Então, como eu te prometi, eu vou abordar tópico por tópico. Mas você que está chegando aqui agora, eu quero que você me diga qual é a cidade que você está agora, tá? Vamos falar muita coisa de organização dos estudos. Gente, primeiro eu sei que provavelmente você ouviu diversas vezes que para passar em medicina tem que estudar 12, 14 horas por dia. Isso é algo que eu combato muito. Que quem passa é quem estuda 12, 14 horas por dia. Não sei o aprovado de quem estudou desse jeito. Pois os meus aprovados do programa Medicina 2X estudaram de acordo com as necessidades, disponibilidade de tempo, com hora de lazer e descanso. Por exemplo, a minha aluna Laís, ela toda noite trabalhava, ela era musicista. E toda noite de 18h30 ela parava de estudar e ela ia trabalhar, tá? E ela não acordava, não dava virote não quando chegava do trabalho, muito menos acordava cedíssimo, não. Acordava normal. 6 horas, 4, 7 horas está no cursinho. Ela fazia cursinho de manhã, estudava durante 4 horas líquidas à tarde, à noite trabalhava como musicista, trabalha. E Laís passou numa federal. Ela escolheu passar na Univasf, mas a nota dela dava para passar em mais de 30 universidades. Ela escolheu onde estudar. E ela trabalhava. Só para te mostrar um caso concreto de que não são esse negócio de 12, 14 horas por dia, se não comer livre, manhã, tarde e noite, não vai passar. Não é isso, não. Então, como eu digo, eu não sei os aprovados de quem, mas os meus aprovados. Eles estudavam com disponibilidade de tempo e com horas de lazer e de descanso. Todos, tá? Sabe por quê? Porque quem estuda 12, 14 horas por dia não aprende em alta performance. A máquina que faz sinapse, que é o cérebro, os neurônios, eles começam a não funcionar bem. E o pior, você vai ficar cansado. E o cansaço
vai fazer você procrastinar, sabe? Você pode até discordar de mim, mas procrastinar é não estudar. É desde ficar de bobeira nas redes sociais. Não quando você está aqui aprendendo uma coisa. É de bobeira, passando. Você tirar 30, 40 minutos para a live semanal que você vai mudar a sua jornada de estudos, é diferente. Agora, você fica de bobeira em rede social. E até mesmo parado, sem fazer nada, sei lá, pensando, chorando a morte da bezerra. Enquanto a lista de questões deixou de ser resolvida. Você já viu isso? Você para olhar uma notificação no celular e quando menos espera, já passou 1 hora. Mas eu vou te explicar por que é que essa procrastinação acontece. Quando você está muito cansado, esse cansaço dispara ordens, tá? De sua parte inconsciente do cérebro, onde está o sistema límbico. E essa ordem vem para cá, para o córtex. Porque o córtex está cansado. Aí o sistema límbico diz, eu quero descansar, meu amigo córtex. Aí passa uma ordem para o córtex e você para de estudar. Porque o cérebro está esgotado. E você fica se culpando, sabe? Quando você procrastina, aí depois você cai em si que procrastinou X tempo. Aí dá aquela dor, aquela angústia. Eu sei o que você sente. Eu recebo muitos alunos que eram assim e que hoje não estão assim. Porque eles aprendem a estudar em alta performance. Então você fica se culpando, achando que você é uma pessoa sem foco. Não é isso. Você não está estudando porque não está respeitando o limite do seu corpo. Vamos lá. Quero te fazer uma pergunta. Você acha que alguém trabalha bem 14 horas por dia? Claro que não. A jornada de trabalho são de 8 horas. Aí você vai dizer, Meriane, mas médico dá plantão 24. Bebê, plantão de 24 não é dado por um único médico. Tem mais de um. E eles fazem alternância no plantão para horas de descanso. Tá? Se você não sabe disso, fique sabendo agora. Você que vai ser médico, que vai ser médica. Tá bem? E quando você estuda, sabe, pelo tempo certo e com o método correto, para o seu canal de aprendizagem, você aprende muito mais em menos tempo. Aprende a passar, inclusive, você passa com 1 ano de jornada. Sua eficiência de aprendizagem chega a ser 80% mais quando você estuda com o método correto. E há várias pesquisas que foram feitas por teóricos de Harvard, que eles afirmam que 80% dos jovens, são 280, tá? 80% dos jovens, eles estudam com métodos inadequados. Por isso, terminam não aprendendo com eficiência. Talvez você seja um desses 80%. Eu tenho muitos alunos que conseguiram avançar e serem aprovados em 1 ano, pois estudaram de forma correta, sem se matar de estudar. Mas tem algo pior. Se você estudar errado esse ano, seu resultado possivelmente não vai ser diferente. Bomba de novo. Estudar em excesso, sabe, ele cansa. Cansaço gera procrastinação, eu já disse. Você não sente, mas o límbico manda no teu córtex e você começa a procrastinar. É algo inconsciente. A parte do sistema límbico é uma parte que a gente não manda, certo? E você vive um ciclo de autocobrança porque você não está estudando 12, 14 horas. Entra nessa onda não, de verdade. E você sabe, né, o que é que a autocobrança traz na bagagem. Junto da autocobrança vem ansiedade. Sabe, quem foi aprovado estudou com foco. Eu poderia contar aqui dezenas de histórias reais. Falei rapidamente da de Laís, mas eu quero que você confie no que eu estou dizendo. Eu faço isso há mais de 3 décadas. E eu tenho milhares e milhares de alunos aprovados em medicina em todos os lugares do nosso país. Em tudo quanto é faculdade. Todo dia eu recebo printzinho de professora, passei em tal lugar. Tá? Tem hora que eu nem boto os print e tudo. Quando terminar essa live, eu ainda tenho um encontro de paz. Quando terminar o encontro de paz, eu vou botar print de aprovação. Não dá tempo. Tá? Então, quem foi aprovado estudou com foco, com constância e pela quantidade de horas adequadas.
Tinha horário de estudo eficiente, então não são horas de estudo, são horas com qualidade de estudo, com estratégia cirúrgica de estudo. Fica comigo, tá? E eu vou te mostrar pontos essenciais sobre esse seu horário de estudos eficiente. Quero inclusive aproveitar que você está aqui e eu vou fazer um evento, dia 25, 19 horas. Evento online, gratuito, tá? O mapa da aprovação em medicina. Se você quer se inscrever no meu evento, coloca aqui nos comentários a palavra mapa que você entra no circuito de inscrição para essa aulaça que eu vou dar. Olha, eu já lapidei vários tópicos que eu quero trabalhar nessa aula com vocês. E no término da aula a gente até interage, tá? Eu fico com você ao vivo para interagir. É 100% online, gratuita e ao vivo. Nada de aula gravada. Ao vivo para a gente poder conversar. Para você poder colocar seus questionamentos e a gente poder até te ajudar. Bielzinho disse, como estudar para medicina sem saber como estudar? Eu sei como se estuda. A gente vai, inclusive, falar um pouco sobre isso no nosso evento, Bielzinho, do mapa da aprovação em medicina, tá? Bielzinho está dizendo que não conseguiu estudar muito na escola e acabou se prejudicando. Como faz para recuperar tempo perdido? O tempo perdido passou. É administrar o tempo que você tem hoje, né? Tempo, eu não posso pegar um tempo do passado e trazer para o presente. A física não permite. Mas eu posso usar muito bem o seu tempo presente. Vai e participa, sabe, Bielzinho? Se inscreve aí, coloca a palavra mapa e se inscreve para o meu evento, que você e quem tiver nessa aula, eu vou mostrar o mapa, gente, a trilha para ser aprovado em medicina. Então, isso vai te ajudar. Aqui nesse instante, ó, Hernani entrou aqui. Hernani foi meu mentorado lá em 2022. Passou com um ano de jornada, tá? Tá na universidade desde o início de 2023, uma federal, diga-se de passagem. E aí, galera, eu quero falar para vocês, né? Bem, ficou muito claro que não se pode ter um horário que não é ideal. Porque 12, 14 horas, você cansa. Se você cansa, você procrastina. Quando você procrastina, você começa a se autocobrar. E na bagagem traz o quê? Ansiedade por conta dessa autocobrança. Então, isso vai destruindo a tua possível aprovação. E qual é a solução para isso? Simples. Agora vamos compreender o que precisa estar no seu horário de estudos. Pega aí caderno, pega aí folha e caneta e anota os tópicos que eu vou te dizer, tá? E essa live também, galera, aproveito para dizer que ela fica salva. Geralmente 1 ou 2 dias depois que eu faço aqui, ela fica no nosso canal do YouTube. Então, se inscreve lá no nosso canal do YouTube, Sinapse Mentoria, tá? Ativa o sininho, que na hora que a gente vai postando conteúdo lá, você já vai sendo avisado que a professora Meriane colocou conteúdo importante para você que quer passar em medicina. Então, vamos lá. O que é que tem que ter no horário de estudos para você ser aprovado em medicina? Primeiro, o seu tempo de aulas. Sejam elas aulas presenciais ou aulas online. Não importa. É o teu jeito, você tem, né, professores que vão te auxiliar nessa jornada e que vão te dar aulas. Aí você tem que ter tempo de horas de estudo individual. E nesse processo, você vai estudar questões, fazer questões, né? E estudar teoria. Você tem que ter no teu horário bem definido, tá? E eu chamo isso de horário de estudos. Você tem que ter tempo de descanso, tempo de lazer. Tipo, os meus alunos, eles, no horário de estudos dele, tem hobby diário, além de atividade física, tá? Então, tempo de atividade física diário, tempo de hobby diário. E eu sempre digo, 21 horas você já parou. Alguns param 20, outros param 19. Sim, e tá tudo certo, tá? E tempo livre para imprevistos. Os meus alunos, eu chamo isso de tempo coringa. São horas livres que, com imprevisto, tipo, para sair no dentista, deu um problema, você assistir aula online, por exemplo, deu um problema na internet da tua casa, você não conseguiu acompanhar naquele momento, você tem que ter tempo coringa para você poder encaixar os imprevistos. Porque se você plota atividade de 7 da manhã às 10 da noite, desculpa, você vai ser reprovado. Sinto muito.
não é viável para o cérebro de ninguém esse tipo de jornada, tá certo? Mas além de listar isso, tá? Eu já coloquei tudo que você precisa incluir. Eu preciso te ajudar aqui a melhorar a sua compreensão de seus estudos. Então, o cerne do horário não são as horas. É fazer você estudar para aprender, para ser médico em 1 ano de jornada. E aí, vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre estudo durante o dia. Para que o estudo durante a manhã tenha um bom rendimento, é importante garantir, primeiro, boa noite de sono. Se você não dorme 8 horas em média de sono mesmo, sono reparador, para você acordar no outro dia e o teu cérebro ser capaz de novas aprendizagens. Inclusive, quando você dorme, é a hora que o que você aprendeu de dia, durante a noite, vai ser selecionado para vir para a memória de longa duração. E que também você vai fazer revisões cíclicas, porque mesmo vindo para a memória de longa duração, ele vai escorregando e tentando ir embora dessa memória. Mas a gente fala depois de revisões. Do contrário, tá? Sem uma boa noite de sono, você vai se sentir sonolento, desatento, desmotivado e não vai absorver os conteúdos. Você está só de corpo, não está de mente, não está de cérebro naquela aula, seja ela presencial ou online. Outra coisa, o ideal é que você durma, como eu disse, no mínimo, pelo menos, 8 horas por noite. Porque se você acorda na hora que o despertador toca, sem dificuldade, e sem ter que ativar milhares de vezes soneca, é sinal que você acorda descansado. Agora, se você acorda e tem que botar milhares de sonecas, é porque você não está tendo a noite de sono reparadora, ou pode estar faltando micronutrientes para o teu cérebro. Além disso, você tem que tomar, para estudar de manhã, você tem que tomar um café da manhã reforçado, com os nutrientes adequados, porque isso é essencial para poder proporcionar matéria-prima para seus neurônios. Galera, o ato de aprender é uma sinapse. É uma comunicação entre neurônios. Neurônios são células que precisam de nutrientes, inclusive de glicose. É a única fonte de combustível. Você sabe isso. As outras células se viram com outras formas de energia, mas neurônio só aceita glicose. Ele não aceita lipídio como fonte de energia. Bem, você precisa se alimentar e dar início à sua jornada de aprendizado naquela manhã. E é importante também para que seu organismo acorde por completo e para que você se sinta alerta e preparado. Por exemplo, tem gente que está no estudo online. Aí, por que está no estudo online? E a aula do cursinho online vai começar, é ao vivo, vai começar 7 da manhã. Aí tem gente que acorda 6h45, 6h50. Desculpa, você não vai estar alerta às 7 da manhã, quando a aula começar. Há um tempo biológico, que é o tempo que a gente vai elevar um hormônio chamado cortisol, e ele vai nos deixar no estado de prontidão para o ato de aprender. Então, se você faz aulas online, você tem que acordar, tomar café, tomar banho, se organizar. Se você se desloca, obviamente, faz um cursinho presencial, isso na tua rotina já existe, tá? Você não consegue se acordar às 6h50 e às 7 horas está numa sala de aula presencial, não. Impossível. Tudo bem? Alimente-se bem. Independente de sua aula ser presencial ou online. E sente-se para assistir a aula. Agora vamos lá. Você assistiu a aula de manhã e agora o seu estudo durante a tarde. Como é que deve acontecer? Veja bem. Digamos que você teve aula durante a manhã e decidiu que o seu melhor horário de estudar é à tarde. Como fazer para você conseguir render após o almoço, quando dá aquela vontade de tirar um cochilo e, sei lá, você fica tentando estudar pescando? Saiba que o descanso após a refeição não é proibido. Se você sente essa necessidade de tirar um cochilo, tire. Agora, tire 30 minutos, 40 estourado. Se você for dormir 2 horas seguidas durante a tarde,
O que vai acontecer é que você vai ter indisposição para o ato de estudar de novo, tá? Vai te dar uma letargia, uma sensação que você quer dormir, quer ficar deitado, e aí procrastinação toma de conta. Não pode ser assim. Em dias de estudo durante a tarde, evite a ingestão de alimento pesado na hora do almoço. Porque se você almoçar comendo uma belíssima feijoada, rabada, tudo que é muito pesado, quanto mais pesada a refeição, mais ácido clorídrico o seu estômago precisa liberar no ato de digestão. E é esse ácido clorídrico que dá sono, gente. Então, você tem que ter uma refeição leve, tá? Comer arroz, feijão, proteína, mas nada muito pesado, tá? Muito lipídico, não. Porque isso vai dar mais sono. E esse momentozinho de cochilo, eu, por exemplo, eu faço. Eu sou adepta ao cochilinho pós-almoço. E se eu não dormir, gente, eu fico uma porcaria. Durante uma hora dessa, final de tarde, início de noite, eu estaria aqui abrindo a boca de sono. Pior que eu falei em abrir a boca, né? O comando do cérebro já ativou o desejo de abrir a boca de sono. Né? E você pode estar vivendo isso na sua casa. Então, veja bem, esse momento de descanso, ele também vai ser bem interessante para você recarregar suas energias que foram gastas durante a manhã. E assim que você acordar, faça uma breve atividade física. Aumenta muito a disposição para você estudar. Atividade física de 10 minutos, por exemplo. Dançar, fazer um agachamento, pular corda. E outra dica é ingerir bastante água. Gente, neurônio é uma célula que 90% dela é água. Então, tu acha que o ato de aprender não consome água? Não, consome e muito. Um brinde, tá? Tome água. Eu, inclusive, a professora precisa cuidar da voz. Aqui me hidratando. Água é essencial para o ato de aprender. Neurônio é uma célula que tem muita água. As reações químicas ocorrem preferencialmente em meio aquoso. Então, o ato de aprender é uma sinapse, é uma reação química. Você precisa de água para aprender. Aí vamos lá. Estudo durante a noite. Digamos que você à tarde tem outras atividades e você precisa estudar durante a noite. Ok. Você só não pode estudar de manhã, de tarde e de noite. 3 turnos de estudo. 12, 14 horas de estudo. Nem você, nem ninguém do planeta Terra, Marte e Júpiter aguenta. Então você vai estudar e se afogar de cansaço. Eu não quero isso para você. Veja, normalmente o período da noite, ele é mais silencioso. Às vezes pode ser o seu melhor período de aprendizado. E isso vai variar de pessoa para pessoa. Por outro lado, dependendo da hora com que você acordou e de tudo que você fez durante o dia, pode ser que você se sinta mais cansado. Então, assim como nos outros horários, é preciso você se preparar para garantir, caso seja, né, o seu processo, que você prefere estudar à noite do que à tarde, é preciso você garantir um estudo produtivo durante a noite. Porque sem estudo produtivo, tá? Não adianta nada. Não adianta nada. Algumas pesquisas, inclusive, apontam, tá? Que estudar antes de dormir contribui para que o cérebro seja capaz de aprender melhor alguns conteúdos, formando novas memórias. Mas isso não significa deixar tudo para estudar antes de dormir. Não. Porque de 30 minutos até 1 hora antes de você dormir, você precisa entrar em higiene do sono para dormir bem. Esses estudos que falam que estudar um pouco à noite gera muita memorização, são atividades de revisão, sobretudo. Tá? Atividades de revisão. Flashcard, por exemplo. Tipo, 1 hora antes de dormir, você usa 30 minutos para fazer uma breve revisão, flashcards, e depois você usa o restante do tempo para já viver sua higiene do sono, tá? Então, esse processo de breve revisão, de alguns minutos por disciplina, do que você estudou durante o dia ou está estudando no processo, é muito poderoso. Vai dizer ao teu cérebro que esses conhecimentos são importantes e devem ir para a memória de longa duração, porque é ela que você vai resgatar no dia da prova. Agora vamos lá. Às vezes você descansa mais à tarde e vai estudar à noite porque o ambiente está mais silencioso, está mais fresco, tá? Agora, para não forçar,
sua visão e o seu rendimento, é preciso que você defina muito bem as horas que você vai estudar dessa noite. E que o ato de parar de estudar à noite, o ato de dormir, o ato de acordar, tenha um ciclo de sono normal. Tá? Porque tem gente, não, eu gosto de estudar à noite, vou ficar até meia-noite estudando. Aí vai dormir, dorme 5 horas de noite 5 horas de sono por noite. Isso é péssimo, cara. Isso é ruim, não. Isso é muito ruim. Isso reprova. Bem, como eu disse, eu vou fazer o nosso evento, né? Algumas pessoas já colocaram aqui a palavra mapa. Ela disse que, alguém perguntou se a live fica salva. Fica sim. Minha live fica sempre salva no YouTube, tá? Tirou 412 de média, nunca vai conseguir. Vai sim, Bielzinho. Você vai conseguir ser aprovado. Não se desespera, tá? Estudar à noite aumenta o cortisol, pode aumentar, sim ou não? Sim. Estudar muito, ficar muito tempo à noite estudando, aumenta o cortisol, reduz a melatonina e você não tem o sono que repara. E esse sono reparador é o essencial para o outro dia. Quando eu estou colocando quem repousou de tarde e vai fazer algumas horas de estudo à noite. Agora, você tem que garantir que a hora que você parou de estudar à noite e que você começou a dormir, para até o ato de você acordar no outro dia, tem 8 horas de sono de qualidade. Então, muito cuidado nesse estudo noturno. Eu não estou dizendo que é proibido. Depende de como o seu corpo... Tem gente que rende mais estudando à tarde. Tem gente que rende mais estudando à noite. Nada de virote. Estudando à noite, eu estou dizendo, no máximo, até 22 horas. Estourado, tá? Na minha regra, até 21. De 21 às 22, já higiene do sono. Pode estar estudando, não, tá? Agora, muitas vezes eu tenho um mentorado que trabalha. A minha mentorada, Carla Ferraz, ela era enfermeira. Ela trabalhava. Eu tive que fazer um horário de estudos que aproveitava os momentos. E ela precisava estudar à noite. Não estudar dando virote. Ela aprendeu a estudar com a eficiência das nossas técnicas. Tá? De jeito nenhum. Então, não é estar estudando o tempo todo à noite. Lembra? Depende de que você não consegue estudar de tarde. Tudo, por N motivos, trabalha de tarde. Então, tem que estudar de noite. Porque, meu amigo, se não estudar, não vai passar, não. Agora, tem que estudar do jeito certo, com eficiência. Bem, caso você trabalhe e só tenha tempo à noite, então a alternativa é que alguns conteúdos que você julga mais complicado, você vai precisar ter mais tempo para eles. E você pode encaixar alguma coisa no final de semana, já que você trabalha e estuda. Agora, bora lá. Aquela velha pergunta. Bielzinho está perguntando se deixa 30 minutos de descanso antes de dormir. No mínimo. Tá? No mínimo. Eu sempre recomendo 60 minutos. 30 minutos no mínimo. E outra coisa, é descanso. Não pode estar com tela de celular, não. É descanso. Tirar a luz para poder a pineal começar a produzir, aumentar a maior quantidade de melatonina. Enquanto chegar a luz lá na pineal, não vai produzir melatonina. Então, não vai dormir, tá? Não vai ter sono de qualidade. E sem sono de qualidade, nem o cérebro aprende. E além de não aprender, né, além do cérebro ter dificuldade de construir memória, você no outro dia está exausto. Seja na aula presencial ou na aula online, você tá o pó. Não aprende. O cérebro precisa de aptidão, de qualidade de sono para aprender, tá? Veja bem, qual é a melhor hora para estudar? Essa descoberta requer o que eu chamo de autoavaliação e autoconhecimento. Assim sendo, não é expressamente um melhor horário para estudar que sirva para todo mundo. Entretanto, as pessoas mais descansadas tendem a obter um desempenho melhor diante dos livros. Qual é a melhor hora? A hora que você se sente mais descansado. Ponto. Tá dada a resposta. Sabe, nessa perspectiva, eu vou ponderar para vocês um estudo que foi realizado pela Universidade da Califórnia sobre, atenção, gente, isso é muito importante, sobre os danos cognitivos. Vários pesquisadores colocaram o seguinte, que se a pessoa passar 10 dias dormindo apenas 6 horas por noite, causa o mesmo dano na cognição
do que passar uma noite inteira acordado. E esse dano na cognição é a capacidade de aprender, tá? É a capacidade de aprender. Veja bem, a Maria Emília está perguntando se eu faço mentoria para concurso ou faço não. Não tenho tempo. O que eu ensino vale para todos, né? Mas o meu foco são vestibulandos de medicina. Porque eu tenho todo um trabalho para vestibulandos de medicina e muito resultado. Aí eu não consigo fazer para concurso, tá certo? Nossa mentoria é de grupo e é para vestibulandos de medicina com vários atendimentos personalizados. Mas quem sabe um dia, né? Eu sou professora de biologia, eu adoro. O que eu faço como professora também é o meu laboratório para as coisas que eu crio para mentoria. Então, não consigo ser mentora de muita coisa. Veja bem, eu vou repetir, tá? Eu vou repetir aqui. Um estudo realizado pela Universidade da Califórnia, que é uma das melhores universidades americanas, colocou que o dano cognitivo de alguém que passa 10 dias dormindo somente 6 horas por noite, e um monte de gente faz isso, viu? É a mesma coisa de passar a noite inteira acordado. Se eu dormir pouco, eu fico destruída. Destruída mesmo. Dá mucunã pro bagaço. Eu começo a errar frases triviais. Tá? Então, imagina. Como é que você vai aprender? Agora, por que é que tem esse dano? Tá? O não dormir bem gera muito dano. Porque você vai diminuir sua capacidade, tá, de fazer sinapse. Tudo que você aprende é uma sinapse. Tá certo? Não dormir bem diminui seus reflexos, a velocidade de cada reação sináptica, além de atrapalhar a sua capacidade de interpretar texto, de fazer cálculo. O tempo de dormir, segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma média entre 7 a 9 horas. Há pessoas com cronotipo 7, pessoas com cronotipo 8 e pessoas com cronotipo 9. Por isso, o melhor horário para estudar, mais uma vez eu digo, é o que você está plenamente descansado. E dormir pouco gera sua reprovação. Ponto. Dormir pouco, anote isso, gera sua reprovação. Mas eu prometi também que eu ia falar com vocês sobre local de estudo, tá? Então a gente já viu o horário de estudo, como estudar nos tempos mais ideais e sobre local de estudo. Veja bem, você vai estudar em casa, na biblioteca, no cursinho, na sala de estudos? O lugar não importa. Desde que ele seja tranquilo, silencioso, livre de distração e bem iluminado. Porque, se você ficar assim no escurinho, meu amigo, o sono chega. O escurinho, a gente começa a produzir melatonina, que é o hormônio que vai nos fazer dormir. Então, caso o lugar disponível seja barulhento, tá? E não tem jeito, é barulhento mesmo. Tem um monte de irmão gritando dentro de casa, irmão menor. Eu já arranjei uma saída para isso. Compra um abafador, daqueles que os operários de construção civil usam. No Mercado Livre tem. Custa entre 50 e 60 reais. Resolve o problema do barulho. Você passa a viver o seu silêncio. Massa. Estudos recentes também têm indicado, gente, que iluminação com diferentes cores de luz tem efeito profundo, sabe, nas condições físicas e mentais dos seres humanos, podendo influenciar nossa fisiologia, afetar nossas relações, reações psicológicas e também nossos comportamentos. Verdade? Alguns trabalhos, eles têm registrado, são pesquisas científicas, que há melhoria significativa no desempenho do estudante quando eles conseguem estar num ambiente bem iluminado. E o que seria um ambiente bem iluminado? Há um estudo coreano que recomenda lâmpadas 6.500K. Tá? É uma condição de iluminação ótima para estudo. Porque, gente, quando você está no seu ótimo de luz, o teu cérebro entende isso e ele aumenta a velocidade sua de leitura, diminui os erros, tá? Diminui o comportamento hiperativo, além de te ajudar a ficar concentrado. Tá? A ficar concentrado.
Pesquisadores coreanos, inclusive, colocaram que lâmpadas de 6.500K é o mais alto estágio de alerta fisiológico. E 3.500 é o mais relaxante. Às vezes você vai para um hotel de praia e você percebe que em hotéis de praia é tudo muito escuro. Por que hotel de praia é muito escuro? Gente, que você não vai para praia para estudar. Você vai para hotel de praia para descansar. Então, isso acontece. Tá? Isso acontece o tempo todo. Agora, um espaço de estudo, por exemplo. Aqui eu estou porque esse é o meu escritório. Aqui é um espaço que eu estudo também. Tá? Ele é bem iluminado. Eu preciso que ele seja bem iluminado. Tá? Isso é fundamental ao cérebro. Agora, bora lá. Fique muito claro que estudar em ambiente com a iluminação adequada melhora seu estado de prontidão cerebral para aprender, tá? Aqui tem umas perguntas, tá? O Bielzinho tá dizendo: quais livros eu indico para estudar? Quero obter a aprovação esse ano. Só que tem que trabalhar e estudar. Bielzinho, não sei se você quer ser médico, mas eu quero te dizer uma coisa. Você quer ser médico ou quer ser médico esse ano? Essa é a resposta que você tem que se dar. Né? Depende do que você... Há muitos livros bons. O canal nosso do YouTube é Sinapse Mentoria. Do mesmo jeito aqui do Instagram, tá? Sinapse Mentoria. Quais são? Para cada área tem autores maravilhosos. Amabis Marto na área de biológicas, tá? Nicolau Toledo e Ramalho na área de física e por aí vai. Vamos aqui. Eu queria chamar a atenção de uma coisa, quem foi chegando depois, a gente vai ter uma aula no dia 25, 19 horas. Essa aula, o tema dela é o mapa da aprovação em medicina. Porque numa aula como essa, que eu consigo usar figuras, slides, e eu consigo tirar dúvida, eu consigo interagir com vocês no final, porque eu vou fazer pelo Google Meet, a gente consegue abordar tudo com uma dinâmica diferente. Eu estou tentando fazer muitos detalhes aqui, mas na aula eu consigo abordar muitas coisas. Qual é o mapa da aprovação em medicina no Brasil? Onde passar? Como passar? Então, a gente vai estar discutindo isso dia 25. Se você quer garantir sua participação, tá? Você precisa digitar a palavra mapa. Então, Bielzinho, o aluno meu que mais cresceu, média, ele cresceu 140 no ano, tá? Você disse que fez 400 e pouco de média. Então, veja aí a distância de tua média para a nota de corte. Eu, inclusive, tenho um post aqui de notas de corte. Eu fiz um post, publicamos ontem, tá? Sobre as notas de corte do ProUni, né? E do SISU, porque do FIES ainda vai ser resultado. Então, se você quer ser aprovado em medicina, trace uma meta real. Se você trabalha e estuda, qual é o tempo que você tem? A minha aluna Carla trabalhava e estudava. A minha aluna Laijane trabalhava e estudava. E a gente traçou metas. Todas as duas eu consegui deixá-las aprovadas. Carla, eu mentorei ela na minha primeira turma de mentoria. Ela passou com 9 meses de mentoria. A Laís passou também com 1 ano de mentoria. E tá tudo certo. Tá? Agora você tem... Onde é que você está? Eu estou dizendo que eu consigo te aprovar em 1 ano? Depende. Não sei qual foi a tua história. O que eu consigo é fazer alunos crescer até 140 pontos. Meu recorde foi 140 pontos. Mais do que isso, de repente, eu ainda vou conseguir. Mas crescer 140 pontos de média no Enem é um crescimento gigante. Tem gente que se mata de estudar e cresce 10, 20 pontos por ano, porque não está estudando de forma eficiente. Quem quiser se inscrever no meu evento, tá? Que vai ser dia 25, gratuito, é só colocar aqui a palavra mapa, tá? Colocando a palavra mapa, você entra na vibe da inscrição. Mas bora pra cá, vamos fechar aqui o nosso raciocínio. Sabe quais são os principais erros que os alunos cometem ao tentar organizar os estudos? Primeiro, eles querem pegar um cronograma que teoricamente funciona para todo mundo. E não é assim. As necessidades dos alunos são diferentes. Seus horários são diferentes. Seu canal sensorial de aprendizagem preferencial, se visual, sinestésico, auditivo, ou seja, são diferentes. A forma de aprender é diferente.
Então, como é que você quer se encaixar num cronograma que se ajuste para todo mundo? Não existe isso. Sabe pegar um modelo pronto de internet? Ou com aquele mentorzinho que ele virou mentor porque ele passou em medicina. Deu certo para ele. Necessariamente não dá certo para todos. Né? Existe uma variabilidade muito grande de formas de aprendizagem. Se você fizer isso, sabe, de pegar esse cronograma modelo e se encaixar nele, é como se você estivesse pegando um sapato apertado para colocar no teu pé. Dói. E essa dor é você ser reprovado de novo, tá? Então, se você fizer isso, né, de pegar cronograma modelo, desculpa, em pouco tempo você vai se sentir frustrado, porque você não está conseguindo seguir. Outro erro, deixar para o final do horário de estudos as matérias que você acha mais difícil e que você acha que não vai aprender. Caraca, o cérebro vai estar cansado, então lógico que ele não vai aprender. As matérias mais difíceis para você, isso vai variar de pessoa para pessoa, você tem que colocar no início do horário, no início do teu tempo de estudos. Outro erro grave, separar os mesmos horários de estudo para todos os conteúdos. Tipo, eu estudo 3 horas por semana de história, eu estudo 3 horas por semana de geografia, eu estudo 3 horas por semana de química. Tudo errado. O tempo que você vai estudar por semana aquela disciplina tem a ver com qual é o seu status cognitivo, seu status de aprendizagem naquela disciplina hoje. Bem, separar os mesmos horários de estudo para todos os conteúdos. Tem aqueles conteúdos que você domina com mais facilidade, que são mais fáceis. Então, você pode separar menos tempo e deixar mais tempo para onde você tem mais lacunas de conhecimento. Sabe? Outro erro grave, não resolver questões e não fazer revisão desde o início da rotina de estudos. Tem gente que espera o final do ano para revisar e para resolver questão. Está reprovado. Não é assim. Outra coisa. Somente quando você revisa e resolve questões, vai fazer você perceber suas lacunas. Vai saber porque você quando está fazendo questão, você está de fato no campo de batalha. E você precisa estar nesse campo de batalha. Outro erro, não resolver simulado ou deixar para resolver só no fim do ano. Erro gravíssimo. Outra coisa, fazer simulado que não corrige com a teoria da resposta ao item. Aqui no nosso programa Medicina 2X, na minha mentoria, nós temos simulados com correção por TRI, porque a gente precisa disso. É a metodologia do Enem, não dá para estar calculando percentual. Percentual não é correlação de acertos, que é o que a teoria da resposta ao item faz. Então, para passar, não basta só estudar. Você precisa saber como são as provas. Você precisa preparar seu corpo para 4 horas, 5 horas, 5 horas e meia de prova. E você prepara seu corpo treinando ele, treinando como simulado. Outro erro grave, não ajustar o cronograma ao longo do ano. Tipo, do jeito que você começa aqui, você vai estar em julho, você vai estar em setembro. Tudo errado, tá? À medida que você vai evoluindo nos estudos, você não deve manter os mesmos horários para aprofundar a teoria em determinados conteúdos. Você vai conseguir turbinar, sabe, sua evolução, aumentando o tempo de revisão e o tempo também de resolução de questão. Essa evolução também não é igual para cada conteúdo. Esse é um dos grandes fatores de importância de um cronograma individualizado. Porque não é nem, gente, são 692 conteúdos. Passar em medicina, você tem que saber muita coisa. Vai dar para saber os 692? Não. Ninguém vai aprender os 692. Meus primeiros lugares de vários anos. Por exemplo, a minha aluna, Bárbara, ela tirou, agora no último Enem, 812,15 de média. Das 88 universidades que ofereciam vagas em ampla concorrência, ela passaria em 82 delas. Tá? Bárbara foi tendo metas ajustadas ao longo do ano, porque ela estava sob nosso direcionamento. E por aí vai. Falando em metas, tá? Não ter metas definidas e claras e realistas é outra coisa que vai só lhe frustrar, porque você fica meio perdido durante o ano. Você não consegue manter sua constância e sua motivação, porque você não tem meta. Você não sabe para onde é que você está indo. Se o que você está fazendo é suficiente. Professora, eu estou estudando o suficiente. Uma das coisas que meus alunos me perguntam. E eu vou responder sim ou não, dependendo de cada um. Tá? Mas quando eu digo sim, é porque ele está estudando o suficiente. E não é quando ele não está estudando o suficiente.
De repente, ambos estão estudando 3 horas ou 4 horas líquidas. E para algum vai ser sim, para outro vai ser não. Agora eu digo por quê. E digo como resolver o problema, tá? Não ter constância, sabe? Ter constância não é necessariamente estudar todos os dias, mas é um conjunto formado por hábito, motivação, organização e compromisso com a sua aprovação para manter os seus estudos de forma regular. Quando você tem sua rotina organizada, é muito mais fácil ter constância. Com o seu horário de estudos organizado, é muito mais fácil ter constância. Bem, eu falei muita coisa aqui, ouro, para você ter organização nos seus estudos. Agora é hora de você revisar como é que você tem estudado e mudar isso, tá? Eu agradeço, tá? Para você que ficou aqui. Eu queria saber a cidade de vocês. Coloca aqui a cidade de vocês, tá? Queria saber a cidade de vocês. Saber com quem eu estou conversando. Quando eu estou na live, gente, eu digo que a minha sensação é que eu estou no sofá da sua casa. E a gente tá batendo um papo, tá? Até porque eu fico vendo, né? De vez em quando vocês veem eu mudar aqui o meu olhar, porque eu fico vendo as perguntas, né? E dando as respostas possíveis. Mas eu quero Nova Ibia, Bahia, Petrolina. Viviane tá aqui em Petrolina. Estezinha tá em Natal. Que massa! Eu tenho vários mentorados que são de Natal. São aí do Rio Grande do Norte. E tem aprovados na UFRN. Dias Pereira Filho, Dom Inocêncio no Piauí. Massa, eu também tenho mentorado, seu mentorado de Teresina, do Piauí. Então, ó, galera, é o seguinte. Quero lembrar para vocês de algo essencial. Passar em medicina não é sentar a bunda na cadeira e estudar 12, 14 horas por dia. Passar em medicina tem uma trilha. E essa trilha e esse mapa eu vou estar ensinando para vocês. Dia 25, tá? Dia 25 de fevereiro. Coloca aí na tua agenda. Programa lá teu despertador. Dia 25 de fevereiro. Está ao vivo comigo na minha aula. O mapa da aprovação em medicina. Eu prometo para você que vai ser uma grande aula. Um tempo muito bem aproveitado. E que você vai receber informações preciosas para você seguir melhor essa sua jornada de estudos, tá? E você ser aprovado em medicina, tá? Medicina não é para amadores, mas medicina não é para gênios. Medicina é para quem estuda em alta performance, estuda organizado, sabe como fazer, o que fazer de fevereiro a novembro. E não é o mesmo ritmo, são ritmos diferentes. E não invente mais de dar virote, de perder horas de sono para estudar mais. Se você fizer isso, eu já estou dizendo, você está se reprovando. E eu estou dizendo com a autoridade que eu tenho, por já ter aprovado milhares e milhares de estudantes em medicina.